Olá pessoal, essa é a nossa terceira aula e o tema de hoje é Quebrando Estereótipos. Qual que é a importância de nós reavaliarmos o modo que a gente fala no combate ao racismo com a população negra e ou indígena? Nós devemos nos lembrar que adequar o vocabulário também é uma forma de combater o preconceito racial. Então vamos ficar atentos a algumas expressões? Vamos começar. Mulata. Por que ela é uma expressão inadequada? A palavra mulata ela vem literalmente do animal, de mula, e ele correspondia ao filho do homem branco com a mulher negra. O que nós entendemos hoje de relacionamento romântico, né, e de amor e de relações no geral, não é o mesmo da época. Se a gente for considerar esse período colonial, tanto no Brasil quanto na Europa, que os relacionamentos e os casamentos de homem branco com mulher branca já não era baseado nesse amor romântico que nós conhecemos hoje, a relação do homem branco com a mulher negra também não era a mesma. Vocês lembram sobre dar dotes para poder casar, dos casamentos arranjados? Então, a configuração de relacionamentos eram bem distintas. No período da escravidão brasileira, as mulheres negras elas eram vistas como um objeto, era naturalizado o estupro, era considerado normal. Então, essa expressão de mulata ou de mulato é para esse filho originado de um estupro. Próximo. Denegrir. Essa é uma palavra em que a gente vai começar a se familiarizar com o nosso vocabulário e poder identificar se está tratando mesmo de uma palavra que ela tem origens racistas, de discriminação racial, ou será que essa professora está só viajando e está colocando racismo onde não tem? Então, vamos à palavra denegrir de acordo com o dicionário Aurélio. Ela é definida como tornar negro. A palavra se refere especialmente a tornar algo sujo, a manchar. Denegrir seria o quê? É manchar, alguém ficar com a imagem manchada. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que eu, professora da Unitins, cometo algum delito aqui dentro. Significa que a minha fama já não vai estar mais tão boa. Eu denegri a minha própria imagem. Eu tornei negra, no sentido de eu sujei. Aqui o sentido de negro, ele não é o mesmo sentido de preto ou no sentido de escurecer. O negro aqui é associado realmente a uma pessoa, a cor, porque negro não é uma cor, negro é uma etnia. O preto, sim, é uma cor, como a gente conhece, né, nos estudos de ótica da física, como a ausência de luz. E preto também não é ausência de cor, é ausência de luz, porque as cores são identificadas com base na luz. Mas a gente vai entrar em outro assunto da área de outra ciência, mas a gente vai ficar com a nossa, ciências humanas. E as ciências humanas, elas devem ser preocupadas com todas as áreas das ciências humanas. Não importa só, mas eu entendi o que quis dizer. Denegrir está querendo dizer que a fama dela ficou só manchada. Não. Esse é um cuidado que nós devemos ter como agentes de justiça social. Então, o termo correto não é considerar o negro como algo ruim, como algo sujo ou manchado. Esse estigma, ele não é honesto. Se trata de racismo e o termo correto é difamar. Vamos ao próximo. Aqui nós temos um exemplo que vai aproximar um pouco mais. Por que lista negra, mercado negro, magia negra, ovelha negra são expressões racistas? Todas essas expressões, elas são usadas para descrever algo que é ruim, com intuito negativo, tornando-o pejorativo. Lista negra, a gente sabe que são listas para listar coisas que são ruins ou que não são boas. Se fosse falando simplesmente de cor, as listas boas eram chamadas de listas brancas. E as listas com coisas ruins eram chamadas de listas pretas. Veem como não é o caso? Mercado negro, do mesmo modo. O mercado negro é associado a um mercado ilegal. A magia negra, ela vem especialmente da compreensão que se tinha, né, principalmente na Idade Média, de bruxarias ou mesmo do próprio voodoo africano, praticado por pessoas negras. Não necessariamente a magia ela é negra, né? A magia também, ela é muito chamada como... Aquela magia também pode ser boa. Os feitiços, né? Pode ser para o bem ou para o mal. Mas por que os feitiços para o mal, a magia negra, como até fantasiosamente nos livros eles podem ser representados, né, nas narrativas, como algo ruim, a magia negra associada a algo ruim. E o Ovelha Negra é o melhor exemplo que nós temos.
Ovelha negra é uma expressão muito popular, né, principalmente até os anos 90, para designar a um filho que ele não tinha os comportamentos esperados. Vamos usar aqui palavras, né, de fácil entendimento para esse filho. Era um filho que ele não queria estudar, basicamente que ele tinha uns comportamentos inadequados, que não era uma pessoa responsável. Então, como que uma pessoa que ela tem essas características reprováveis, ela é associada a uma coisa negra? Observação, é associado a uma coisa negra que, na verdade, não tem nada a ver com essas características. A ovelha negra é um animal que ela não tem nenhuma atitude que destoe do rebanho, das outras ovelhas. Então, por que que a pessoa que tem atitudes reprováveis, ela é associada a um animal só pela cor escura, por ser diferente dos demais? Então, não se trata apenas de um filho que é diferente. Né? Quando você se relaciona a algo negro, você está tornando pejorativa a expressão. E não sou tuas negas, muito usada como piada, né? Essa aqui ela é bem atual, usada muitas vezes até como um meme, muitas pessoas usam assim com muita naturalidade. E por que que essa frase é problemática? Vocês já pararam para pensar? É uma frase que associa a mulher negra como um objeto, como um ser que deve servir o outro e que faz tudo. E isso é extremamente desrespeitoso. Se você fala, eu não vou fazer o que você quer porque eu não sou suas negas, significa que mulheres negras, sim, devem servir e obedecer tudo o que for imposto, como se mulheres negras não tivessem as próprias decisões e existissem para servir, o que não é o caso, então, cuidado, extremamente desrespeitoso. Cabelo ruim, cabelo pichain, cabelo duro ou cabelo de bombril, ou diversos outros apelidos que são criados, né, nessa justificativa de apelido, de ser engraçado, de ser uma piada, para descrever cabelos que não são lisos. Não existe cabelo ruim. Como vocês podem ver na imagem, nós temos cabelos, né, com nomenclaturas, que eles vão de 1A a 4C. Dentre eles, não existe do cabelo começa bom e vai começando a ficar ruim. Isso é racista. Os cabelos, eles não são pichains ou duros ou bombrios ou ruins. Existem cabelos crespos, existem cabelos cacheados. O cabelo bom, já que aqui está se tratando de qualidade, né, dos fios, ele não pode ser associado ao cabelo liso, porque a qualidade da textura dos fios, ela pode ser identificada em qualquer tipo de cabelo. Assim como tem cabelos crespos que são extremamente macios e sedosos, existem cabelos lisos que são ressecados, sem vida e desnutridos. Então pode ter um cabelo liso que é duro. Entendeu como essa expressão ela é vulgar e ela é desrespeitosa também, sem contar que ela é racista. Por quê? De que modo que ela pode ser racista no nosso dia a dia? A gente pode ser racista com nós mesmos sem perceber. Quantas de nós, principalmente mulheres, tivemos que alisar os nossos cabelos para se sentir mais bonita? E por que que destruir a estrutura capilar do meu cabelo me torna mais bonita? Por que que me submeter a procedimentos químicos danosos à saúde é me deixar mais bonita? Sendo que a gente sabe que esses produtos químicos não vão deixar o cabelo mais sedoso. Quando há o alisamento, os produtos químicos fazem desidratar cada vez mais, o cabelo perde cada vez mais o brilho. Então, veem como são padrões que não são reais, eles são meramente imaginários. Outro exemplo de autorracismo que a gente pode praticar é a gente falar que eu não me sinto bem com este meu cabelo cacheado. Eu gosto mais de mim de cabelo liso. Eu gosto mais de cabelo cacheado. Não é uma mera opinião. Isso não vem de você. Nós reproduzimos um senso estético lá da Grécia Antiga. A Grécia Antiga que via tinha essa beleza de estética grega como deveria ser um padrão de beleza. Só que não existe padrão de beleza. A beleza está na diversidade. Outra forma da gente identificar um racismo muito sutil, que é chamado de racismo velado. A pessoa decide, eu não gosto do meu nariz. Ou por ele ser, né, ter muito pontudo aqui, ou por ele ser mais achatado, que é o mais comum. Aí a pessoa fala, eu não gosto do meu nariz, eu me acho feia, eu vou fazer uma rinoplastia.
isso também é se mutilar para se adequar numa estética europeia, então isso acaba também se configurando como um ato de racismo contra si próprio. Serviço de preto. Usada quando o trabalho foi mal realizado e insinua a desqualificação do negro. Serviço de preto foi uma expressão que surgiu no Brasil colônia e ela está diretamente associada a uma expressão que certamente muitos de vocês já ouviram, que é: esse serviço foi feito nas coxas. O serviço feito na coxa, ele é também o chamado serviço de preto. Por quê? No Brasil colônia, não tinham as fábricas, como a gente conhece hoje, de produção de telhas. As telhas eram feitas na mão mesmo. Então, eram feito aquele barro, aquela massa era colocada em cima da coxa, apalpava ali até ficar no formato de uma telha, esperava secar e colocava nas casas. Só que nem todos os trabalhadores da época, os obrigados, né, a trabalharem, as pessoas escravizadas, tinham o mesmo tamanho de coxa, tampouco tinha como pegar a mesma quantidade de massa. Então, é óbvio que teria um desnivelamento, não teria uma padronização nos telhados das cidades brasileiras. Então, quando a galera de fora, principalmente europeia, vinha e via esse cenário dos nossos telhados desnivelados, né, achavam que era um serviço ruim. E isso associou a um serviço de preto. Isso associou e generalizou a expressão fazer nas coxas como significa que fez algo mal feito. Então, cuidado com essas duas expressões. Fazer algo nas coxas não é fazer algo ruim. Eram as condições de trabalho da época. E serviço de preto também, muito menos. Por que não dizer simplesmente que o serviço não foi bem feito? Tudo há modos de desnaturalizar esse racismo onde está naturalizado. Sempre há outra forma de falar alguma coisa. A coisa tá preta é um outro modo, expressão associada para quando uma situação fica ruim e traz a imagem do preto ou do negro como desagradável. Ninguém fala que a coisa tá branca quando as coisas estão boas, né? Dizer a coisa tá difícil ou que tá ruim é o mais adequado. Da cor do pecado. Normalmente ela é usada como um elogio e ela se refere a uma pele branca queimada do sol, uma pele bronzeada, ou peles de mulheres negras de qualquer tom. Deixando claro que existe assim como de 0 a 1, existe uma infinidade de números, e do branco ao preto existe uma infinidade de tons de cinza, a população negra também existe uma infinidade de tons, né? Desde tons mais claros, que hoje é chamado de pardo, até tons mais escuros, chamados de preto retinto. Então, dentro de toda dessas escalas, né, de tons de peles, principalmente após a miscigenação da população brasileira, a gente pode enquadrar as mulheres negras em todos esses tons de pele. E é uma objetificação do corpo negro. Não é pecado ter uma pele que se remeta à pele negra. Você não ficou com a pele pecaminosa porque você pegou sol. E muito menos você é pecaminosa porque você tem uma pele negra de fato. Muito menos justifica a ação de pessoas considerarem que é uma pele do pecado. Significa que eles vão cometer o pecado, eles não vão conseguir se segurar ou viram a pele dessa cor. Aí a gente volta lá para o que a gente viu na época em que surgiu a expressão de mulata, em como a mulher negra ela era vista apenas como um objeto. Tem um pé na cozinha. A expressão faz associação com origens. Remete ao período da escravização como a origem do povo negro. Essa expressão, tem o pé na cozinha, ela é muito usada para se referir a alguém que ou tem algum costume, né, dos nossos ancestrais africanos, ou que alguma pessoa negra que tem alguma atitude que ela faça, e aí falam que é porque a pessoa tem um pé na cozinha. De que cozinha que essa pessoa está falando? Ela está falando das cozinhas das senzalas. Está falando em que as condições de vida eram extremamente difíceis, principalmente para as mulheres negras. Então, associar a origem da população negra a uma cozinha de uma senzala é inaceitável. Moreno ou morena. Por que ele é inadequado para se designar a pessoas de pele negra? O termo racista ele é usado para escapar da cor real da pele da pessoa. E ser chamado por esse termo incomoda muitas pessoas. E nós devemos reconhecer a pele negra como pele negra. Então vamos lá. Por que ele é usado para escapar? Por algum motivo, as pessoas têm incômodo. Aqui a gente já junta com a segunda frase, né? Assim como tem pessoas que se sentem incomodadas
para ser chamadas de morenos enquanto elas são negras, as pessoas se sentem incomodadas de chamar os outros de negros. Acham que isso é racismo, e aí, para fugir do racismo, acabam sendo mais racistas ainda. Falando, não, aquele moreninho, não, aquele pretinho e tal. Usam esses diminutivos, mas esses diminutivos não diminuem o preconceito. Uma consideração importante sobre o moreno e morena, do porquê que é inadequado para a gente fixar de uma vez. Moreno é a cor do cabelo. Assim como existem brancos de cabelo preto, e existem negros de cabelo loiro, que pintaram, né? Então, a gente não pode chamar uma pessoa da cor da pele dela de moreno, porque moreno não é cor de pele. Moreno não é uma etnia. Moreno está para loiro, assim como está para ruivo. Então, não se enquadra num modo de tratar alguém. Muito menos quando se configura esse tratamento, quando você quer falar de ciência de alguém específico, quando você quer falar de algo vazio de sujeito, em que o sujeito seja um ninguém, por exemplo. Aí neguinho vem e fala tal e tal coisa. O neguinho é associado a nada. Todas essas expressões em que relacionam eu não sou tuas negas, né? Ou então usar o neguinho como um sujeito vazio, né? Porque não está se falando de uma pessoa específica. Outro exemplo, quando você vai se referir a alguém, vamos falar que não, meu amigo negro, sabe aquele meu amigo negro? Ninguém fala, sabe aquele meu amigo branco? Então, por que tem sempre que remeter a sua etnia? Por que precisa fazer esse deslocamento? Isso é racismo. Negro de traços finos. Considera a beleza nos corpos negros apenas nos que tiverem traços de estética branca. Então, se for um negro de um nariz mais afinado, um queixo mais afinado, ele é mais aceito socialmente. Ele tem mais chances no mercado de trabalho, ele tem mais chances de se relacionar no amor também, por exemplo. Vamos no próximo. Pessoas escravas. Ele é um termo que remete a um ser escravo, como se a pessoa nascesse nessa condição, tipo, nasceu negro, é escravo. Não existe pessoa escrava. As pessoas, elas são escravizadas. As pessoas, elas são condicionadas à escravidão. Elas não são condicionantes. Não existe escravidão porque nasceu pessoas escravas. É o contrário. As pessoas foram submetidas à escravidão. Índios são todos iguais. Há uma grande diversidade cultural e linguística entre os povos indígenas. Diferentes etnias têm diferentes culturas, com diferentes crenças, diferentes hábitos, diferentes línguas e outras mais características. Segundo o censo de 2010, há atualmente no Brasil mais de 800 mil indígenas de 305 etnias, falando de cerca de 200 línguas diferentes. Vamos trazer para algo que está na nossa realidade, né? Já que nós não somos indígenas, a gente tem que fazer adaptações para poder fazer esse deslocamento do pensamento. Uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, ela se identifica como nordestina? Apesar de ser do mesmo país? Não. Então, como que o indígena do sul do país ele pode ser identificado como o mesmo indígena do norte do país? Isso é racista. Índios são do passado, índios são ultrapassados. Cada povo indígena, ele tem o seu próprio patrimônio, tem a sua própria história, tem a sua própria cultura e produz o seu próprio conhecimento, teoria, arte, biologia e religião, que se transformam ao longo do tempo à sua maneira, de acordo com as suas necessidades, como qualquer povo. E as culturas, elas estão em estado constante de transformação. Enquanto o povo brasileiro, os povos originários, eles conviviam bem com a natureza, se adaptavam aqui, tinham tudo aqui, em contrapartida, a população europeia, né, que teve a necessidade de fazer expansão marítima, é porque eles não tinham mais nada. A terra deles não era fértil, eles estavam cercados de montanhas, era frio 9 meses, era gelo, na verdade, 9 meses no ano. Então, o que eles tinham mais para fazer? Nada. A população não estava nem crescendo mais. Então, a necessidade deles de transformação, decidiram fazer isso. Houve a expansão marítima. E assim, falar que os indígenas são do passado que estão atrasados é que é um pensamento ultrapassado. Porque se nós conhecêssemos a nossa história de fato, saberíamos que a maioria das nossas tecnologias hoje, elas foram fundamentadas em tecnologias desenvolvidas por negros indígenas. A nossa medicina,
por exemplo, a nossa comida, nossos modos, o nosso modo de agir, muitas coisas foram apropriadas desses povos. Índios que vivem em áreas urbanas não são mais índios. Todas as culturas se transformam e a sociedade moderna é internacional com o desenvolvimento da tecnologia e todos têm direito ao acesso às informações. E é isso, pessoal. Bons estudos e espero vocês na próxima aula.